a gente tem algumas formas de aplicar brilho num desenho automotivo. E eu vou explicar todas elas para vocês poderem trabalhar até mesmo com os materiais que vocês tiverem. Que às vezes vocês podem falar, Felipe, eu tenho poucas cores, então como que eu posso aplicar aí um alto brilho na minha tonalidade? Então vamos lá. Por enquanto isso aqui é uma circunferência, são círculos, porque a gente não tem nenhum efeito de tridimensionalidade aqui. Então entenda isso daqui como a princípio circunferência. A partir do momento em que a gente aplica brilho, aí sim a gente transforma luz e sombra, né? A gente transforma essas circunferências numa esfera. Então vamos lá, ó, vamos pegar essa primeira. A primeira eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou trabalhar com um tom de vermelho, tá? Então vamos fazer aqui, ó, de forma bem simples, tá? Isso aqui eu estou usando sulfite comum, tá? Aqui, ó, tá vendo? Até que borra a folha de baixo. Que a dica é, se estiver usando sulfite, coloque uma folhinha mais embaixo, ó. Aqui a gente está trabalhando, olha só o que eu fiz. Com o mesmo tom de marcador, tá? Eu deixei uma área em branco já, naturalmente, que seria um highlight. E aqui numa área mais escura, eu apliquei uma outra tonalidade. A vantagem do marcador é essa. Enquanto a tinta ainda está relativamente fresca, você pode aplicar ele mais uma camada e ele vai ali receber, ele vai aceitar aquela nuance, né? Então ele já vai dar um leve sombreamento, tá vendo? Você pode, e até diria que você deve também trabalhar com outras ferramentas para ajudar nessa adição de brilho. Então o que eu gosto de trabalhar muito são lápis de cor em conjunto com marcador. Então veja, ó, eu posso adicionar aqui, ó, uma camada de branco. Para quem tiver curiosidade, esse lápis de cor aqui é Carandache, tá? Procurem pegar sempre lápis de cores macios para fazer isso daqui. Pastel seco também é uma ótima pedida, tá? E claro, né, lápis de cor para esse efeito aqui faz muita diferença, principalmente com marcador. Tá? Então assim, se você tem marcador, ter um lápis de cor de qualidade, ele vai fazer toda a diferença. Então aqui a gente já criou uma outra camada de um vermelho um pouco mais claro. E um lápis preto para nos ajudar no sombreamento. Então eu posso vir aqui, ó, e ir jogando na parte que recebe menos luz. Veja, aqui eu posso trabalhar com sombreamento. Para todas elas eu vou fazer a luz vindo daqui, tá? Numa mesma direção. Ok? Então veja, ó, com apenas um tom de marcador, eu já consegui dar uma noção de luz e sombra muito boa, que atende aí muito bem para a grande maioria aí dos desenhos que a gente for fazer. Mas isso daqui, por mais que ele esteja com uma luz e sombra, ainda não é o que a gente chamaria de alto brilho, tá? Não é algo assim de alto brilho, não. Aqui a gente tem brilho, luz e sombra. E se a gente chegar aqui e começar a colocar alguns pontos de highlight, posso adicionar um aqui, por exemplo, aqui a gente começa a trabalhar um pouco mais com o conceito de mais brilho, ok? Mas isso aqui também, por enquanto, tá? A gente não tem nada demais. Agora, eu posso trabalhar com 2 marcadores e adicionar um pouco mais de brilho. Então vamos lá, vamos pegar 2 tons de vermelho. Posso fazer da mesma forma. Eu posso pegar o mesmo marcador que eu usei, tá? E aqui, em vez de eu passar mais uma camada, ou até mesmo você pode passar mais uma camada dele, ó, para deixar ele mais escuro. Felipe, você tá borrando e tal. Gente, aqui é só um exercício, né? Ó, e posso adicionar mais uma camada agora num outro marcador um pouco mais escuro. Tá vendo? Ó?
Aqui ele já me dá um efeito próximo do que eu usei aqui com preto, vocês estão vendo? E aí eu posso vir com os lápis, né? Então lápis de cor aqui branco, para poder fazer um efeito mais clarinho. E chegar com o preto e me dar mais um efeito de profundidade aqui. Repara que aqui eu já estou tendo que colocar mais preto do que eu coloquei ali, ó, porque ele me força a ter que colocar mais cor. Só cuidado para não carregar muito no preto, tá? Senão ele vai ficando ali um pouco pesado. E aí eu posso colocar ali os pontos, né, de highlight. Aqui a gente já começa a ter mais brilho, certo? Aqui a gente já começa a ter mais brilho. Mas ainda não é o que eu chamaria de alto brilho. Mas se você quiser usar essa técnica aqui, tá? Essa referência aqui, maravilha. Vamos fazer com 3 marcadores. Agora eu vou adicionar aqui um rosa clarinho. Dúvida que algumas pessoas têm, Felipe, como que você faz para poder encontrar o tom mais claro, o tom mais escuro e tudo? Aqui vocês viram que eu estou trabalhando com marcadores de várias marcas, né? Copic, peguei Prismacolor e daqui a pouco a gente vai ver um touch também. Mais importante do que o nome assim e tudo mais, se você for seguir tudo numa mesma linha, numa mesma marca, então preste atenção, né, deixa eu centralizar aqui, ó, no código. Os códigos, a Copic tem um código específico, a Touch tem outro, a Prismacolor tem outro, e geralmente esses números seguem uma sequência. Então, se você ficar numa numeração próxima, você consegue montar uma família de cores ali interessante. Vamos pegar um rosinha aqui, o rosa, ele compõe também muito bem com o vermelho. Aqui, ó, acabei de ver que ele está mais gasto, não tem problema, vamos usar outra ponta aqui, ó, a ponta brush. Eu não gosto muito de usá-la para carros, mas, né, o marcador está falhando, a gente utiliza. Ó, aqui fizemos com aquele vermelho intermediário e aqui a gente vai adicionar o nosso vermelho mais escuro, quase um vinho, né? Olha só. Aqui, ó, a gente já tem os 3 tons de marcador. E você pode trabalhar com a nuance deles também. Então, depois que você aplicou, você pode chegar na transição, pegar a cor mais clara, ó, e ir fazendo uma mescla. Ele ajuda a misturar. Pode pegar aqui o vermelho mais claro, ó, e ir trabalhando nessa mescla aqui, ó. Ele ajuda a fazer essa transição, tá? Quanto mais escuro for o tom, legal você fazer uns efeitos assim, ó, que ele vai estar representando ali, de repente, algumas coisas na linha do horizonte, como, por exemplo, uma casa, né, montanhas, alguma coisa assim, né? Então, isso é interessante. E a partir daqui, você pode ir trabalhando também a transição no lápis de cor. Reparem o seguinte, quanto mais cor você tem, variações de cor você tem, menos você vai precisar do lápis de cor. Aqui eu precisei colocar bem mais, né? Aqui eu já estou usando bem pouquinho do branco, né? E do preto também, aqui eu vou colocar só uma sujeirinha, para sugerir algo, mas você não precisa colocar tanto assim, tá? Óbvio, isso vai variar aí, depender da sua intenção. E aqui, vamos lá, caneta Posca branca, só para ajudar aí na questão da configuração do brilho, tá vendo? Olha só. Então aqui a gente está vendo algumas formas de trabalhar alto brilho. Vamos para a última agora, com 4 tons de marcador. Inclusive, deixa eu anotar aqui só para... Aqui a gente está trabalhando com um tom, aqui com 2 tons, aqui 3 tons, e aqui a gente vai trabalhar com 4 tons, certo? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente fica aqui com esse 4º tom. Sempre comece do mais claro,
tá? Pode pegar outra ponta. Sempre comece do mais claro. Por quê? Porque nos marcadores você consegue sobrepor. Por exemplo, você pode passar aqui e depois você pode muito bem sobrepor com um tom mais escuro, sem problemas. Agora, quando você começa do escuro, você não consegue sobrepor com um tom claro. Então você precisa prestar bastante atenção. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com lápis de cor, aí é tranquilo. A lógica de preenchimento é um pouco diferente, né? Trabalha com preenchimento por áreas. Aqui. E vamos pegar agora um tom mais escuro aqui, um tom de vinho, ó. Esse aqui é o marcador da Touch. Aqui, ó, estamos trabalhando com 4 tons de marcadores. E aqui você pode, da mesma forma, ir adicionando a nuance ali do branco e a do preto também. Aqui, ó, repara, ó, como tá bem escuro, ó, aqui eu vou ter que fazer bem preto. Aqui, ó, certinho. E por fim, a gente vem ali com a caneta Posca branca, só para botar aqueles detalhezinhos. Ó, aqui a gente tem altíssimo brilho. Aqui a gente já tem uma superfície com bastante brilho. Olha só a diferença, ó. Quanto mais tons você tiver de uma mesma família, melhor. Você vai conseguir dar um efeito de profundidade muito maior, tá bem? Segundo, mas se você não tiver, você consegue simular o efeito ali com menos variações. Só que quanto mais tons você tiver, mais profundidade você vai conseguir dar para o seu desenho, né, para a sua ilustração. Queria agora dar uma dica bônus, porque eu pensei aqui agora na hora, tá? Mas uma dica bônus aí para a gente poder fazer, que é o seguinte: você pode também trabalhar uma sombra do vermelho sem ter vermelho. Ah, Felipe, como assim? Vou fazer rápido aqui, só para a gente poder ter uma ideia. Vamos lá, vou trabalhar aqui com uma ponta brush só para... Então vamos lá, vamos supor aqui que acabei começando do intermediário, né? Mas vou supor aqui que eu estou fazendo uma esfera também. Algo bem rápido aqui, porque eu não havia me programado, mas acho que essa dica é importante. Tá vendo? Eu trabalhei com 2 tons. E aí, Felipe, olha, poxa, só tem esses 2 tons aqui e queria dar uma valorizada. Poxa, como é que eu posso fazer isso? Você pode, em vez se você não tiver um marrom mais escuro, você pode trabalhar com um vermelho mais escuro, você pode trabalhar com marrom. Ó, você pode aplicar um tom de marrom, ó. Olha só que legal. O marrom compõe muito bem com o vermelho. E é uma dica que as pessoas às vezes não estão atentas. Aí depois você pode pegar o vermelho intermediário e trabalhar aquela transição, ó. E aí você acaba criando mais um tom ali. Olha só. Viram como é bem próximo do que a gente fez aqui com o vinho? Então, se você não tiver muitos tons de vermelho, use o marrom. É uma ótima dica aí para você. Use o tom de marrom. Isso vale tanto para carroceria como também para lanternas, luzes, lanternas, né, assim, do carro. Você pode trabalhar muito para dar um efeito assim, aquela parte um pouco mais escura da lanterna do carro, fica bem legal. Então, segura essa dica aqui que eu acho que ela é muito boa. Quando eu aprendi ela, eu achei assim a coisa mais fantástica e me salvou por muito tempo. Muito, né, vocês estão vendo que agora eu tenho vários tons de vermelho. Tem pessoas que têm bem mais do que eu, né? Mas eu vivi muito tempo com apenas um tom de vermelho. E aí eu tinha que me virar para poder conseguir tonalidades um pouco mais escuras. E aí quando eu descobri que o marrom compunha com o vermelho, né, eu consegui dar uma evolução bem legal aí nos meus desenhos.